Bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio 9 FM. A Rádio 9 FM, na qualidade de porta-voz da comunidade, ela cumpre tradicionalmente, o seu papel em ser participativa com o seu ouvinte, todas as vezes que necessário, todos os momentos decisivos da nossa comunidade, da nossa cidade, a Rádio 9 FM está presente e agora não será diferente, realizando mais uma rodada de entrevistas com os convidados, os nossos convidados, os nossos postulantes ao cargo de prefeito aqui na cidade de Itu. Quero dar as boas-vindas a você. Nesse momento nós já estamos ao vivo pela FM 105,9. Nós estamos ao vivo pelo nosso site Nova Cristal FM, pelo nosso aplicativo oficial da Rádio 9 FM também. Você pode entrar nas principais plataformas e baixar e ter a Rádio FM aí a 105,9 na palma das suas mãos, ok? Também eu convido você agora a entrar no nosso canal do YouTube. Você pode ter aí essa live todinha na sua TV, no conforto aí da tua casa. Você pode compartilhar com os teus amigos, com os apoiadores e fazer com que as informações que serão dadas aqui, elas cheguem aí ainda mais longe, Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Um bom dia para você que está conosco. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa. Muito obrigado por permitir entrar aí no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver. Fique conosco e compartilhe aí as informações e tudo aquilo que vai acontecer agora. Vale lembrar que todos os candidatos que tiveram seus nomes outorgados pelos seus respectivos partidos nas convenções foram convidados através de um ofício enviado pela emissora ao candidato ou à sua coordenação de campanha. O único candidato que recusou, que não aceitou participar, foi o candidato Herculano Passos, alegando não ter interesse em estar conosco, o que nós respeitamos, mas lamentamos, em respeito a você, eleitor, em respeito à democracia. Mas nós seguimos aqui com os nossos candidatos. Hoje nós teremos aqui a participação do candidato Matheus Costa, que estará conosco, e amanhã Gilmar Pereira e na quinta-feira o candidato Rodrigo Moraes. A ordem dessas participações ela foi definida através de um sorteio no dia 2 de setembro, às 8h30 da manhã, com a participação dos candidatos ou dos seus representantes online ou presencialmente. Tudo com muita transparência, de uma forma democrática. Então, nesse momento, nós informamos que os candidatos que não estão presentes e que se sentirem de alguma forma ofendidos, eles podem solicitar o seu direito de resposta através de um ofício enviado aqui para a emissora, que será analisado aí pelo nosso corpo jurídico, podendo ser deferido ou não. O nosso convidado de hoje é Matheus Costa. E eu quero dizer ao candidato, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O candidato terá 48 minutos à sua disposição para responder as perguntas e também para as considerações finais. Candidato, eu queria começar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, perguntando quem é Matheus Costa? Muito bom dia, Ronaldo. Quero agradecer a você, quero agradecer a Rádio 9 FM, essa casa tão especial que leva informação para toda a população do Pirapitingui, esse espaço democrático no qual vocês abriram para todos os candidatos e na oportunidade para que cada um de nós venhamos trazer aquilo que a gente pensa para a cidade. Mas antes de falar quem sou, eu quero dizer que é lamentável um dos candidatos não aceitar, dizendo que não tem interesse. Isso demonstra sua arrogância, sua soberba, achando que o resultado está definido. Muito pelo contrário, Ele precisa primeiro resolver uma questão jurídica para depois, então, debater questões de cidade. Mas o Matheus é uma pessoa simples, é uma pessoa que ama essa cidade. Eu nasci aqui em Itu. A família do meu pai é ituana, a família da minha mãe é de Minas Gerais, minha mãe é mineira, minha mãe é uma das tantas pessoas que no passado veio para Itu em busca de oportunidade, veio em busca de uma vida boa no interior, E aqui constituiu família, empreendeu, trabalhou.
E eu sou casado, tenho 2 meninas, 2 filhas. A Manu vai fazer 5 anos e a Rafinha fez 3 agora recentemente. Eu sou advogado, me especializei em direito público, tenho um escritório de advocacia e tenho uma empresa no ramo imobiliário, né, no qual eu e minha irmã somos sócios, e na advocacia sou sócio da minha esposa. Sou uma pessoa de fé, acredito muito que Deus tem o controle sobre todas as coisas e tenho convicção também que Itu pode ser uma cidade muito melhor, mas muito melhor para se viver, até porque ela está parada no tempo e é por isso que a gente coloca o nosso nome à disposição para fazer a diferença numa cidade que já foi a cidade das oportunidades. Matheus, pegando esse gancho, né, de colocar o nome à disposição, você participou das últimas eleições, né? O que mudou na sua estratégia? O que mudou do Matheus? Quem era o Matheus de 4 anos atrás e quem é o Matheus que o eleitor ituano pode esperar? O que esperar desse Matheus agora? Os valores e princípios não mudam. Isso não pode mudar. Isso faz parte do caráter, do DNA da pessoa. Agora, é uma questão óbvia o amadurecimento, né? O tempo vai passando, você amadurece mais. Eu nunca deixei de buscar conhecimento. Eu fiz um investimento pesado em conhecimento. Inclusive, fui para fora do país. Fiquei numa prefeitura nos Estados Unidos, fui conhecer gestão moderna, eficiente, diversos cursos de gestão pública, né? E também na minha profissão, também nunca parei de estudar. Agora o entusiasmo só aumenta, a vontade de poder servir a nossa cidade só aumenta. Eu poderia estar na minha zona de conforto, Ronaldo. Eu tenho 2 empresas, 2 negócios, né? Mas eu não consigo admitir que uma cidade tão boa como a nossa, uma cidade que tem tudo para ser uma das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, está parada no tempo. Eu não consigo admitir que uma cidade boa como a nossa, que é rica em água, está faltando água. Eu não consigo admitir nós temos uma das melhores logísticas do país. Nenhuma cidade tem o que nós temos em termos de logística, né? Em termos de proximidade com os grandes centros. E as empresas não têm vindo para cá, têm ido para cidades vizinhas. Pelo contrário, nós perdemos as empresas que estão aqui. Pequenas e médias empresas foram para cidades da região, como Salto, por exemplo, por uma questão simples de se resolver, zoneamento. Mas o que a gente vê nos últimos tempos são administrações que não estão pensando no futuro, no desenvolvimento, nos jovens. Não pensam. E aí é um faz de conta danado, uma politicagem que assusta e as empresas saindo de Itu para poder gerar emprego e recolher impostos nas cidades vizinhas. Eu posso falar aqui de pequenas e médias empresas, algumas dezenas. E as grandes também que deixaram de vir para cá, como a Avon, como o braço da Toyota, a Lenovo que estava aqui e foi para Indaiatuba. A Lenovo Indaiatuba, Ronaldo, é a empresa que mais recolhe impostos lá em Indaiatuba. Olha o que nós tínhamos aqui em nossa mão e não temos mais. Com o Matheus Costa prefeito, essa história vai mudar. Esse período de preparação, Matheus, que você cita, até faz parte dessa pergunta, o principal item que te gabarita para que o povo ituano hoje opte pela sua candidatura, né, no dia 6 de outubro, porque há uma fala, né, no meio político que é assim, poxa, de 4 em 4 anos aparecem políticos e por que não aparecem antes? Às vezes não tem, o pessoal não tem muito essa compreensão, né, o eleitor. Então, o que gabarita o Matheus hoje para assumir a prefeitura de Itu? Olha, eu sou um candidato presente. Eu fui candidato em 2020. Aqui na região do Pirapitingui, por exemplo, tenho grandes amigos que preservam e mantenham a amizade. Corto cabelo aqui na região do Pirapitingui, então estou constantemente por aqui. Agora, o que me gabarita foi o quanto eu me preparei, o quanto eu conheço os problemas da cidade. Muito mais do que outros candidatos, inclusive que já teve a oportunidade de ser prefeito. E hoje ele traz soluções para coisas que ele deveria ter feito no passado e não fez. O preparo que fui buscar, a especialização em direito público, os diversos cursos de gestão pública que fiz, a experiência que tive internacional numa prefeitura nos Estados Unidos, é para uma gestão moderna, olhar para o futuro, com dinamismo. E tu parou no tempo. As pessoas que vieram de 30, 40 anos atrás para a cidade para buscar oportunidade, aqui encontraram, só que hoje os filhos e netos saem de tu para poder trabalhar. Eu conheço os problemas da cidade, eu estudo os problemas da cidade há mais de 10 anos. Eu fui vereador de 2013 a 2016, fui vereador
vereador mais jovem da Câmara. E naquele momento, acho que fiz um bom trabalho. Porque se eu não tivesse feito um bom trabalho, eu não estava no jogo hoje com chance real de ser prefeito. E o nosso trabalho realmente é um trabalho para olhar para o futuro e para ganhar essa eleição. Eu não tenho dúvida que estou mais preparado do que todos os outros candidatos. Até porque, veja só, o ex-prefeito que quer voltar a ser prefeito, ele teve todas as oportunidades de resolver a questão da água. Não resolveu. Fez o sucessor. Não resolveu. O deputado que quer ser prefeito, ele investe 20 milhões, mais de 20 milhões na cidade de Cabreúva, vizinha. Para cá, nada. Ele mandou recentemente quase R$1 milhão para uma cidade longe daqui, para o abastecimento de água. Para Itu, nada. E o candidato do governo, o governo, você sabe, a rejeição que tá. O Guilherme, ele pessoalmente tem uma rejeição absurda, a maior dos últimos tempos, né? E o candidato dele é até boa gente, mas eu acho que ele não entendeu ainda o que está fazendo no processo eleitoral. Então eu tenho certeza que o que nós temos de planos e projeto para a cidade é consistente, é real. A gente vai colocar em prática tudo aquilo que nós estamos propondo. Eu conheço os problemas da cidade de forma profunda. Eu sou capaz de discutir a parte de abastecimento com qualquer um, inclusive com quem está dentro da CIS. Pegando esse gancho, Matheus, que você citou, da situação hídrica, né? Baseado em que os ituanos podem confiar que na sua gestão, numa possível gestão, o ituano não vai passar novamente por problemas de falta de água? Essa questão não se resolve do dia para a noite, tá? Eu tenho 42 anos, desde que sou pequeno, eu ouço que tu tem problemas de falta de água. Quando eu fui vereador em 2014, tivemos aquela grande crise que foi terrível e aquilo me fez estudar os problemas hídricos da cidade. Eu tive acesso a um estudo de 93, 2014, eu tive um estudo de 93 que precisaria ser feito novos reservatórios e troca de tubulação, porque senão teríamos problemas. Passado 20 anos, em 2014, a conta chegou, porque o prefeito, que deveria ter resolvido essa questão com 2 mandatos, que é o senhor Herculano, não fez. Passado 10 anos de 2014 para 2024, nós temos os mesmos problemas. Então esse estudo, que é de 93, já se foi 31 anos. O que vai resolver a questão da cidade de uma vez por todas são novos reservatórios. Em 91 foi a última grande obra em termos de reservatório, lá na represa do Itaim, feito por Sérgio Previtt. Na oportunidade, Itu tinha em torno de 95 mil habitantes. Hoje, Itu tem 180 mil habitantes. Dobrou o número de habitantes, dobrou o consumo para as mesmas reservas. Eu não vou minimizar as obras que foram feitas aí. Eu acho que tudo que é feito para saneamento, de investimento, é importante, mas não é o que resolve, porque a gente tem uma perda muito grande debaixo da terra. 50% na região central. Aqui, Ronaldo, é bom deixar registrado que a região do Pirapitingui está com a situação mais equacionada, em que pese alguns pontos, né, Ponta de Rede, a parte mais alta lá na rua Campinas, no início da Cidade Nova, e outros pontos mais. Queria até emendar, Matheus, já que você tocou nesse assunto de perdas, 2 perguntas. Na questão de desperdício de água tratada, quais são as suas propostas nesse sentido? E em relação à CIS, né, que é uma autarquia, se num possível governo Matheus Costa, você continua, né, com a CIS, ou possivelmente uma privatização, se isso faz parte também desse governo. Então a questão da CIS, se valeria a pena e se faz parte do seu projeto, né, uma possível privatização e desperdício de água. Desperdício de água. Tem uma vazão de 50% mais ou menos debaixo da terra, porque as manilhas são muito antigas, são da década de 60. Quem fez foi a última grande obra na região central e nos bairros mais antigos foi João Português, João Machado. Então são aquelas manilhas de argila, de barro, o que precisa ser substituído, porque passado aí 60 e tantos anos, deteriorou, desfez, quebrou, e isso justifica os 50% de água tratada que a gente perde debaixo da terra. Então é necessário fazer essas obras. Não adianta fazer transposição, não adianta fazer reservatório se a gente não for na causa, tá? No desperdício aí, na perda, na vazão de 50%. Haverá uma grande obra de infraestrutura em troca de tubulação a partir de 2025, você pode anotar aí. Quanto à privatização,
pressão, eu não acho ela que ser um absurdo. Um absurdo foi no modelo que o Herculano fez lá, entregar na mão do frigorífico. Mas nós hoje não temos ambiente para isso. Não iremos fazer. A CIS vai continuar, nós vamos fortalecer, muito pelo contrário, fortalecer, dar condições de trabalho, buscar recursos do governo federal, do governo estadual, para poder ampliar o caixa da CIS e fazer as obras que precisam ser feitas. Os meus adversários ficam vendendo aí mentiras, fake news, mas o meu compromisso é com você, cidadão. Pode ter certeza. A autarquia vai continuar, mas de uma forma diferente, com pessoas capacitadas, pessoas que conhecem o de abastecimento de água na nossa cidade, e nós vamos incrementar na busca de recursos para fazer as obras que precisam ser feitas. Matheus, você disse pra gente que é um candidato presente aqui na nossa região, né? O sistema Pirajibu, que foi inaugurado pela atual gestão, ao seu ver, aos seus olhos, ele é a solução, né, para a nossa região aqui? E quais seriam os seus projetos, né, o seu planejamento de governo para mais investimentos na região do Pirapitingui? O Ronaldo, o Pirajibu ajudou, claro, a amenizar a questão da falta d'água, mas não é uma água de qualidade. É uma água que tem muitos dejetos, é uma água contaminada, é uma água que tem odor, é uma água que dá problema dermatológico nas pessoas. Essa é a grande realidade. O que tem que ser feito? Eu vejo todos os investimentos, eu não minimizo, não. Os investimentos que são feitos para a parte de saneamento e tantos outros. Mas a verdade também tem que ser dita. Aqui no São Miguel tem que ampliar a reserva lá no São Miguel, tem que desassorear e tem que ampliar a represa. Do outro lado tem a Fazenda Cajuru, que tem muita água, dá para fazer a transposição para a estação de tratamento e está próximo. É algo de 4, 5 quilômetros, mais ou menos de transposição, uma água de qualidade. Agora, tem que olhar para o futuro, a região vai crescer. Nós temos aqui as bacias do Varejão, a bacia do Pirapitingui, são bacias que são ricas em águas, e a gente defende reservatório aqui em cima, na cabeceira, porque está na parte mais alta, e lá na parte da região central está na parte mais baixa, o que fará com que esses reservatórios atendam a região do Pirapitingui, e quando der baixa lá na região central, levantar as comportas aqui para poder atender a região central também. Aqui tem uma outra, mais para cima um pouco, na Castelo Branco, a bacia do Braiaiá. Então, veja só, são 6 bacias hidrográficas. Das 6, 3 delas tem muita água. Braiaiá, Varejão e Pirapitingui. Varejão e Pirapitingui mais próximo aqui de onde está a parte urbana da região do Pirapitingui, que compreende todos esses bairros, Cidade Nova e adjacências. Ô, Matheus, como resolver a questão de ponta de rede? Hoje nós temos vários problemas em relação às pontas de rede. Qual que é o seu planejamento no possível governo para resolver essa questão? Olha, é sempre um problema a questão da ponta de rede, mas tem que pressurizar, tem que fazer com que a água chegue com mais pressão nas partes mais altas principalmente. Esse é um caminho, né? Colocar água de qualidade, fazer com que o tratamento seja feito de forma intensiva e fazer com que a pressão chegue nessas pontas para poder atender as casas que estão na ponta de rede. Dentro desse planejamento, Matheus, que foi feito dentro dessa gestão, nós tivemos lá Mombaça e o Tuguaçu, né? Pela atual gestão. Como que você avalia essas entregas, né? Você acabou de dizer que não dá para minimizar as entregas, mas qual que é a sua visão em relação a essas duas entregas e como que você pretende administrar? Foi o que eu disse, eu não minimizo nenhum tipo de obra que é feito na parte de abastecimento. Não minimizo, mas vejo que o valor que foi investido nessa última obra poderia ter feito novos reservatórios e a troca de tubulação que é necessário na cidade, e ampliação inclusive da estação de tratamento de água lá na região central. Tudo que é feito é importante, Ronaldo. Eu iniciei minha fala dizendo exatamente isso. Mas da forma como foi feito e os valores que foram investidos, se tivesse sido feitos novos reservatórios e troca de tubulação, certamente a região central estaria mais segura. Maravilha. Matheus, vamos falar de infraestrutura? Bora. Nós, conversando com a população, a gente percebe que primeira coisa, Itu é uma cidade, uma das que tem mais quilômetros de estrada rural, né?
e começou um trabalho de asfaltamento, né, dessas vicinais, Pinheirinho, Varejão, Maeda, Jacu. Qual que é a sua proposta para continuar ampliando? Se você já tem um projeto em relação a isso, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão aí Da estrada rural. na estrada rural. Eu sempre tive um trabalho também na área rural, né? E a gente sabe que o homem do campo, ele precisa... Não são tantas coisas assim para poder atendê-lo. O que eles precisam? De uma estrada bem conservada, uma estrada boa. O que eles precisam? Né? De mais linhas de ônibus. Né? Isso é uma coisa que é necessário para as crianças poderem ir para a escola, para os trabalhadores poderem vir para a área central, fazer uma compra, então até desenvolver ali o seu trabalho. E a gente defende também a ida do médico da família para os bairros, né, rurais mais distantes da região central. O que nós fomos buscar como ideia é um programa já do governo do estado, né, que pode ser feito em parceria com o governo municipal, que chama-se Melhor Caminho. Né? Não é o asfalto exatamente, né? Porque obviamente para que seja feito o recapeamento tem que ter recurso, tem que ser através de convênio com o Estado de São Paulo, tem que ser através de governo ou emendas parlamentares, né? E aí o projeto Melhor Caminho consiste no material específico, né? Juntamente com fresna, né? Faz uma mistura ali, e barro e argila, mas tem que baular, tem que ser feito através de um maquinista que realmente tem ali o preparo para o baular, fazer a sangria também, e depois vem com esse material e faz toda a parte de rolo, de compreensão. Dá para fazer os 600 quilômetros em 4 anos? É evidente que não dá para fazer os 600 quilômetros em 4 anos, mas dá para começar esse preparo. Mas uma coisa eu garanto, a estrada de terra que se manterá em chão, estado de terra, vai ser conservada. Nós vamos ampliar os maquinários, e nós vamos ampliar os maquinistas também, né, para poder dividir a cidade em 4 regiões e fazer com que essas estradas elas sejam cuidadas de forma permanente, porque dentro aqui da área rural a gente tem muita terra produtiva, que gera economia, que gera trabalho. Aqui a gente pode citar, né, eucalipto, outros tipos de madeira para construção. Tem um escoamento de produtos, né? Da área rural. Temos cerâmicas, temos hortifruti, corte, leite. Então, é uma cidade que 70% dela é rural. Temos mais de 1.000 produtores rurais, né? Então, a gente tem um olhar muito carinhoso para a área rural. Nós iremos implementar aqui uma cooperativa de leite. Para os associados que queiram lá tirar o leite e vender o leite para a cooperativa, e a cooperativa então vender para uma indústria, e ter ali um valor a mais dentro da sua propriedade, porque o custo é alto. O custo é alto. Você tem que ter ali um funcionário, tem que fazer a manutenção, tem que ter o alimento dos animais. Nesse mundo que a gente vive hoje, né, com essas temperaturas todas sazonais, clima, vento, fogo, olha quantas queimadas têm acontecido, a diminuição do número de chuva. Então tem que ter um olhar para o campo. E como é que você faz isso? Fortalecendo o homem do campo, dando condição do homem do campo, levando palestras do Senai, do Senac e tantas outras para poder trazer novidades, né, e fazer com que eles de alguma forma busquem conhecimento para poder aplicar no seu negócio, né? O poder público pode fazer isso. Agora, manter a qualidade das estradas é fundamental para o morador da área rural, para quem trabalha na área rural, para o produtor, porque gera muitos negócios. Aqui a nossa área rural gera muitos negócios. E aí eu citei aqui o eucalipto, citei aqui cerâmicas, mas a gente tem muitos negócios que surgem. Falando da área rural e de como se chegar lá, né, e da qualidade aí na questão de locomoção, caso eleito, Matheus, você estaria disposto a subsidiar o transporte público? Falando de transporte público, nós vemos várias propostas. Passagem zero, subsídio, troca de empresa. Qual é a proposta
do Matheus Costa, se eleito, para o transporte público e em relação a essa questão de subsídio? É importante dizer que a cidade ela tem o transporte mais caro de toda a região. Toda a região, 5,15. É um absurdo. E outra coisa que é inaceitável, antes da pandemia, nós tínhamos uma quantidade de frota e linhas circulando. Chegou a pandemia, o mundo teve que se readequar e tudo não foi diferente, por uma questão óbvia, distanciamento, isolamento. Passou a pandemia, se manteve praticamente as mesmas linhas da época da pandemia com a atual concessão, né? O que precisa ser feito? Vou chegar no valor, mas precisa ter um diálogo novamente com a empresa e ampliar o número de linhas. Da forma que está, não dá para ficar. Uma outra coisa, esse estudo técnico financeiro foi solicitado porque o valor também não dá para ficar do jeito que está. É muito alto. A gente entende que tem que haver a contrapartida por parte da prefeitura em cima disso para subsidiar. Foi o que aconteceu em Salto. Hoje Salto é R$ 3,80 o valor, né? Mas tem um custo para isso. Aqui em Itu são mais de 20 mil usuários dia. Desses 20 mil usuários, tem aí um percentual aí de mais ou menos 4 mil, que representa aí seus 20%, até um pouco mais, que são idosos, estudantes, então que não pagam o valor da passagem, né? Então, agora, o poder público tem como obrigação fazer isso, porque isso hoje está implicando na dificuldade da renda familiar. 5,15 é muito caro. Outra coisa que é um absurdo, as pessoas que vivem aqui no Novo Mundo e também no Portal do Éden, que não tem o cartão de integração, tem que pagar 4 passagens. Tudo isso é possível rever, mas com diálogo, sabe? Com diálogo. E eu não tenho dúvida nenhuma que a empresa que ganhou a concessão vai entender, porque isso é para o bem comum. E quando você traz aí uma proposta de redução da passagem, seja ela para o subsídio, você traz também uma economia para as famílias. O ideal é que isso se reduza a pelo menos 30%, Ronaldo. Esse é o ideal. Candidato, como que faz a equação com a chegada dos aplicativos cobrando valores tão baixos? A viagem mínima aí em torno de R$ 7,90, alguma coisa assim, para o usuário, até 3 quilômetros, né? Esse é o grande desafio. Que é a viagem mínima. Então, o aplicativo hoje, ele tirou muitos usuários do transporte público. E tem um outro agravante. A pessoa divide em 2, 3. Divide em 2, 3. Eu ia dizer exatamente isso. Mas veja só, Ronaldo, é uma realidade. A tecnologia está aí, não vai voltar para trás, vai andar para frente. E aí, o poder público, juntamente com a concessionária, tem que se reinventar. Porque senão, a cada dia, menos ainda que ela vai fechar a conta. São Paulo hoje tem um projeto, né, uma PL que traz o usuário de aplicativo para o preço que ele deveria pagar, em torno de uns R$10 a viagem mínima, ou seja, para reorganizar, né, dentro do seu projeto de governo, tem alguma citação em relação a isso, a essa equação? O detalhe é o seguinte, que a empresa que é a dona do aplicativo, ela nada mais é do que a sócia do condutor. E aí, muitas vezes... 40%, Léo. Quanto? 40%. Até mais. Até mais, dependendo da viagem. Então, eu já vi em outras cidades, a cooperativa funcionando através de um aplicativo próprio, no qual isso se reduz a 5, 6, 8 para cobrar o imposto sobre o serviço, o ISS, né? E mais uma taxa de manutenção. O que faz com que o motorista do aplicativo gere uma economia, né? Ele passa a receber mais pela sua viagem, podendo até cobrar um pouco menos, porque se a gente está falando aí entre 40% e 50%, imagina onde vai parar essa redução versus ganho, né? Então quem ganha é o consumidor e também, obviamente, quem ganha é o condutor. Sim. Mas voltando um pouco para a empresa de ônibus, que eu acho que esse é uma conversa importante, o transporte público ele existe e vai continuar a existir independente da questão da tecnologia. Mas o grande lance é se reinventar. E aí o poder público tem como obrigação, juntamente com a concessionária, buscar uma equação
para fazer com que o usuário continue utilizando o transporte público, mas que pague um valor justo. E aí tem que se readequar dentro do orçamento, dentro da questão financeira da prefeitura, para fazer esse subsídio, porque a empresa tem, obviamente, né, 5,15 é caro. Ela apresenta, eu não conheço os estudos, eu não vi o contrato de concessão, ela deve apresentar lá os seus motivos, mas o poder público tem como obrigação de intervir nisso daí. Sim. Candidato, a educação, vamos falar de educação e de saúde? Vamos lá. Bora. A educação, ela é a base para uma transformação de sociedade, de mundo. A atual gestão, ela ampliou, né, a Rede Saber, o ensino de tempo integral, e é um orgulho da atual gestão. Eu gostaria de saber como que o candidato vê esse modelo de ensino e qual seria a sua proposta para uma eventual ampliação, né, dentro, se o candidato eleito, como que você enxerga, né, esse modelo de ensino e se pretende ampliar? Eu acredito no ensino, tá, na educação. A nossa missão vai ser fortalecer o ensino, vai ser trazer um ensino de qualidade, vai ser motivar os professores da rede municipal que andam muito desmotivados, têm o pior salário da região, tiraram os benefícios dos professores e do funcionalismo público em geral, né? E também de todas as pessoas que trabalham ali na educação. Então a gente começa a melhorar o ensino também juntamente com os professores, qualificando, incentivando, jogando junto, ouvindo e trazendo alguns benefícios de volta que foi tirado pela atual administração. O período integral é necessário e eu defendo isso. Foram feitas, salvo engano, apenas 4 escolas em período integral em 8 anos. Eu pedi um estudo técnico por parte do nosso futuro secretário de Finanças e o orçamento só para a educação hoje é da ordem mais ou menos de 400, próximo de 400 milhões de reais por ano, o que fará com que nós possamos conquistar aí ao menos 8 a 10 escolas período integral. Por quê, Ronaldo? As crianças elas não podem ficar numa condição de vulnerabilidade no contraturno. Tem que ficar na escola, tá? Praticando esporte, cultura, lazer, um reforço escolar, idioma. Idioma hoje deixou de ser um diferencial, falar uma outra língua, passou a ser um pré-requisito para quem vai buscar o mercado de trabalho. Nós iremos fortalecer a educação, nós iremos dar condição de trabalho para os professores e, sobretudo, ouvir as demandas, valorizar, trazer de volta muitas coisas que vocês perderam como direito. Eu acredito nisso, eu acredito na educação, eu acredito no ensino, Ronaldo. Ainda em educação, candidato, qual seria o seu planejamento, as suas propostas para a creche? Nós tivemos aí tempos terríveis de judicialização de vagas de creche e isso foi sendo equacionado. Foi equacionado com o Concilia. Isso. Qual que seriam as suas propostas para ampliação, construção de novas creches, ampliação de vagas? A ampliação sempre é necessária, tá? E isso é possível fazer, inclusive com parcerias com a iniciativa privada. Isso é um modelo que dá certo. A gente tem aqui na cidade alguns modelos que funcionam e funcionam muito bem. Outra proposta que nós temos é estender o período da creche. Hoje, normalmente, né, o pai, a mãe sai do trabalho, Ronaldo, entre 17h30 e 18 horas. Então, o pai ou a mãe que tem o desejo, a vontade de buscar o seu filho na creche, fica impedido justamente por uma questão óbvia, né, de horário. Ele não tem como sair antes do seu trabalho. Então, normalmente, o que ele faz? Ele pede para vizinha, pede para sogra, pede para irmã, para algum parente, alguém próximo da família, para que vá buscar a criança na creche. Muitas vezes despende ali de algum valor, né? Sai da renda familiar para poder dar uma ajuda na gasolina, enfim, para a pessoa poder olhar e cuidar da criança até que os pais cheguem em casa. Isso é altamente possível. Você veja como que é a maldade, né, Ronaldo? A gente trouxe essa proposta há algum tempo atrás e os nossos adversários começaram a disseminar dentro da Secretaria de Educação
de que iríamos fazer com que os profissionais trabalhassem mais e não receberiam por isso. Uma grande mentira, uma grande maldade, né? É evidente que o profissional que puder fazer hora extra vai fazer e vai receber por isso. Agora a gente tem outros modelos, outras possibilidades, abrir novos concursos se for deficitário, ou até mesmo um novo modelo de contratação que hoje existe na atual administração e não só Itu, no Brasil, né? No Brasil, para você equacionar o atendimento, a qualidade, eu acredito muito, e isso daí vai fazer com que os pais tenham a tranquilidade de que os filhos estarão seguros, estarão sendo cuidados, bem alimentado. Na nossa administração, a merenda vai ter que ter qualidade de verdade, porque sabe, Ronaldo, é muito triste, tem realidades de família no qual a principal refeição da criança ela é feita na escola. Essa é uma realidade que acontece em Itu e no Brasil. Essa é uma realidade. Então, a gente vai trazer qualidade, sim. A gente vai dar mais tranquilidade para os pais e ampliar o atendimento até as 19 horas. Pois não, pode falar. Candidato, saúde pública. Saúde pública é uma questão que custa caro para o cidadão ituano. Saúde pública, a questão hídrica da cidade são assuntos que a gente sempre está comentando na rua e está ouvindo essas demandas. Como o candidato falou, já há de anos, né, que a gente... E graças a Deus ele vem avançando nessas questões, mas sempre tem espaço para melhorar. Hospital Municipal e Hospital da Criança, que foram dois projetos também dessa gestão. Qual é a sua visão e se num possível mandato, candidato, você manteria esses dois modelos, né, o Hospital da Criança e o Hospital Municipal? Ronaldo, eu não faço política do quanto pior, melhor. Eu acho que as coisas que estão colocadas e vão bem tem que continuar. Ao que não vai bem, melhora. E o que não está servindo, troca, muda. Então, o que está funcionando tem que continuar. Agora, que a saúde vai mal, isso é óbvio. É só a gente levantar o tempo da fila de espera para fazer um exame, o tempo da fila de espera para fazer uma cirurgia. As pessoas que chegam com um acidente gravíssimo, um AVC ou então um infarto, tem que ir para o UPA para ver se consegue uma vaga no Municipal, na Santa Casa ou entra na Vaga Cross. O que nós vamos fazer para melhorar a saúde aqui na nossa cidade? Ali no Parque Industrial tem um prédio maravilhoso que foi feito para ser um pronto atendimento e hoje atende a especialidades. A especialidade, de fato, é algo muito importante, mas é um consultório, Ronaldo. Então, o consultório você pode realocar para um espaço de consultório, né, com um prédio com característica de consultório. Agora, você não pode levar um pronto atendimento para um prédio de características de consultório. Então, libera o prédio ali do Parque Industrial e coloca-se um pronto atendimento de forma que desafogue o UPA, porque hoje o UPA está superlotado. Fila de espera de 4 a 6 horas para ser atendido. Muitas vezes sai sem um remédio. Inclusive, os remédios tornarão a ficar nos pós-saúde. E as pessoas com comorbidade, idosa, com algum tipo de deficiência, vai receber o seu remédio em casa. Isso é possível através de logística. Tem cidades que têm praticado esse tipo de serviço e tem dado muito certo. Outra questão fundamental, Ronaldo, é abrir a emergência ali da Santa Casa. Como é que pode uma cidade com 180 mil habitantes, uma cidade rica como é a nossa cidade, né, não ter o hospital dentro da Santa Casa? Porque é o que acontece hoje. Teve um acidente gravíssimo, um AVC, um infarto, ela tem que passar antes no UPA para poder... Então, você abrindo a emergência, gente, emergência dentro da Santa Casa, né, você já facilita muito e a pessoa que está numa condição ali de risco de morte já pode ser atendido de forma muito mais rápida do que ter que passar antes na unidade de pronto atendimento. Agora, o Hospital da Criança se mantém, funciona, se mantém. Ronaldo, de verdade, eu não faço política do quanto pior, melhor. Eu olho para frente.
né? As coisas que precisam ser corrigidas, vai ser corrigidas, não tenha dúvida nenhuma que iremos corrigir. O que vai bem, continua. Né? A minha dificuldade é zero de reconhecer bons feitos, mas também quando precisa ser apontado as falhas, os erros, eu também não tenho dificuldade nenhuma. Você citou agora, candidato, a questão do medicamentos, né? Como que você vê essa logística hoje que é feita da questão dos medicamentos de alto custo? Como que você avalia isso? E quais são as suas propostas, se numa possível mudança, né, alteração no que é feito hoje, qual que seria a sua proposta em relação a isso? O acesso à saúde, Ronaldo, é um direito constitucional. É por isso que o cidadão, quando ele não consegue o remédio de alto custo, não consegue uma cirurgia, não consegue um exame, ele vai para o Consilia. Se não resolve no Consilia, entra na justiça. Então tem que ir ao extremo para resolver. O que precisa é equacionar a questão do orçamento e atender a população necessitada. Né? A gente vai colocar um olhar humano na administração da saúde. Ronaldo, quando você fala, você iniciou inclusive dizendo que a saúde, em outras palavras, né, consome, é muito custo, e realmente é, mas é necessário. A gente está tratando de vidas. Em Itu, ultrapassa inclusive o limite constitucional, que são os 15%. Para você ver quanto vai para a saúde. Mas a gente vê que o investimento, que passa de 300 milhões de reais, né, por ano, está sendo feito de forma desorganizada. Né? Então, assim, o que a gente vai repensar? Veja, o que vai bem, Ronaldo, continua. O que precisa mudar é onde a gente vai intervir, onde a gente vai buscar alternativa, onde a gente vai buscar a solução. Voltando para o remédio alto custo, a pessoa vai conseguir em algum momento, tá? Seja entrando na fila ou então com uma medida judicial, porque é um direito constitucional o acesso à saúde. Agora, é uma pena ter que chegar aos extremos para que a pessoa consiga ter acesso ali a um remédio. Mas uma coisa que é inaceitável que tem acontecido na nossa cidade, e isso vai acabar e vai acabar rápido. Lá na Santa Casa, as gestantes, né, que está ali no seu período de ter o seu bebê, por falta de instrumentista, anestesista e tantas outras coisas, insumo, e aí nem é culpa de quem está lá, é culpa da administração mesmo, da hierarquia, de cima para baixo. Tem mandado as gestantes para casa para forçar o parto normal. Veja, Ronaldo, se a mulher quiser ter o parto normal, é um direito dela, é um direito da mulher. Mas da forma como tem sido feito, é um absurdo. Chega a ser criminoso. Eu tenho um relato de uma pessoa próxima a nós, tá? Eu tenho uma secretária. O marido dela tem uma prima que começaram a forçar o parto normal. Na terceira vez, ela sentindo fortes dores em sua casa, voltou para o hospital junto com a sogra, com a mãe, com a sogra dela. A sogra entrou pisando duro, dizendo que ia na polícia, que ia denunciar. Marcaram a cesárea para o mesmo dia. Quando abriram, o bebê já havia morrido, porque passou do tempo. Não é razoável, não é aceitável o que está acontecendo aqui. Eu estou falando de algo que lida com vidas. Uma cesárea que, do ponto de vista prático, era para ser simples. Era para ser simples, mas não. Olha só, ao longo dessa minha caminhada, Ronaldo, eu ouvi diversos testemunhos nesse sentido. Do tempo da demora, das dificuldades que passaram, de crianças que nasceram ali com muita dificuldade, depois com cesárea já roxinha, porque havia passado o tempo. Em relação a essa questão de tempo de atendimento, candidato, foi instituído aqui na cidade o cartão cidadão. A atual gestão afirma que isso facilitou a vida do cidadão e ajudou na questão de digitalização dos dados. Como que o candidato vê essa questão do cartão cidadão? Como que esse cartão funcionaria numa possível gestão? A justiça já demonstrou que a forma como foi feita é inconstitucional, referente ao cartão cidadão. A digitalização, o acesso de dados é necessário, mas você não precisa necessariamente ter um cartão para poder dar o seu acesso à saúde ou a qualquer outra coisa. Mora em Itu, é morador da cidade, tem que ter. Isso é constitucional. Agora, vamos acabar
com a questão do cartão cidadão. Agora, a digitalização, a informação, o banco de dados, isso é uma questão óbvia, isso é necessário. Você tem que saber a idade, você tem que ter ali o histórico da pessoa em termos de os médicos no qual ela passou, os remédios que ela tomou. Isso é até uma questão de segurança para os próximos atendimentos. Candidato, segurança pública. Vamos lá. Quais são os seus projetos que diz respeito à segurança pública? Eu convidei um coronel da Polícia Militar para ser o meu vice, Coronel Marco Antônio. Ele tem 42 anos de serviço público, o que eu tenho de idade. Ele, para chegar a coronel, o Ronaldo, não é simples, não é fácil, tem que estudar demais, tem que fazer pós-doutorado e tantos outros cursos. A cada 1.000 candidatos, apenas 16 conseguem chegar lá. E ele chegou a terceiro, inclusive, no Estado Maior, na estrutura da Polícia Militar. Né? E o bom trabalho que ele desenvolveu fez com que... Ele já está em Itu há 20 anos, é necessário a gente frisar isso daí. Ele está em Itu há 20 anos e se divide entre Itu e São Paulo já há todo esse tempo. Agora, mais em Itu nos últimos 12 anos, né? Mas nos outros 8 anos se dividindo entre Itu e São Paulo. E sabe tudo de segurança pública, né? E a gente está repensando a cidade na parte de segurança pública. Trazer a tecnologia é necessário, é fundamental, né? Tecnologia da informação, monitoramento com reconhecimento facial, drones. Isso terá no nosso governo e vamos ampliar muito mais, fazer com que Itu seja de fato uma cidade mais segura. Vamos lá. E nós vamos também fortalecer a Guarda Civil Municipal. Fazer com que esses heróis da nossa cidade trabalhem, mas trabalhem com entusiasmo, trabalhem com vontade, como motivação, equipando, dando uma condição salarial melhor, porque nós temos, Ronaldo, como eu citei aqui anteriormente na educação, nós temos o pior salário de toda a região para o funcionalismo público. Essa é uma realidade. O funcionalismo de carreira. Essa é uma realidade. E isso faz com que o Guarda Civil Municipal ele tem isso como ofício, ele tem como paixão, porque se fosse por uma questão apenas, claro que todo mundo precisa ganhar pelo seu trabalho, isso não há dúvida nenhuma, né? Mas eles colocam outras coisas na frente, né? Como a vocação, como a missão, com a vontade de servir, porque se fosse pura e simplesmente pelo salário, acredito que muitos deles reavaliariam e buscariam uma outra profissão. O candidato traria de volta, né, uma base da GCM para nossa região aqui? Eu tenho como objetivo distribuir em alguns pontos da cidade, o Ronaldo. Aqui é necessário, inclusive no espaço ali onde vai ser feita a reforma da base da Polícia Militar, né? Ali tem um terreno grande e a gente pensa em levar para lá outras forças também, como o Bombeiro, a Guarda Civil Municipal. Isso é algo que está dentro da nossa plataforma de governo, né? Ampliar o efetivo, dar condição de trabalho, também as viaturas e usar muita tecnologia para isso. Eu fui para São José dos Campos e eu fiquei impressionado. Uma cidade de 800 mil habitantes, ela é a segunda mais segura com cidades acima de 600 mil habitantes. Poxa, a gente está falando de uma cidade de 800 mil habitantes e eles conseguiram fazer gestão, eles conseguiram equipar, eles conseguiram motivar o seu efetivo. Eu tenho plena condição que a gente vai conseguir fazer isso aqui também, porque a gente tem ali heróis, verdadeiros heróis dentro da Guarda Civil Municipal que têm servido a cidade. E eu penso também a gente fazer um trabalho em conjunto com as outras forças policiais. Eu tenho um ótimo relacionamento dentro da Polícia Civil, dentro do Bombeiro e dentro da Polícia Militar, né? Fazer um trabalho integrado, pensando na segurança da cidade. Nós temos acesso ao governo de estado. O presidente nacional do meu partido, Gilberto Kassab, ele é secretário de governo do governador Tarcísio. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, deputado federal Guilherme Derrite, também. Então, veja só, desde o primeiro dia de governo, o Ronaldo, a gente vai trabalhar de forma incansável, em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal, através de deputados amigos que nós temos lá, que foram líderes de bancadas, para poder estruturar a nossa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, você que está nos assistindo, que Itu vai ser uma cidade maravilhosa em qualidade de vida, porque Itu é uma cidade rica. Itu é uma cidade rica. Se você pegar
o orçamento de cidades que você identifica e vê que tem uma qualidade maravilhosa de vida, como por exemplo Indaiatuba, e dividir o valor do orçamento pelo número de habitantes e dividir o nosso orçamento pelo número de habitantes, dá praticamente ali a mesma coisa. Isso mostra muito que a gestão ela é fundamental, a boa aplicação ela é fundamental para que haja um serviço melhor de qualidade. E é isso que a gente vai fazer, porque o prefeito, o Ronaldo, ele tem que entender que ele está lá para servir, não para ser servido. E ouvir a população é fundamental. Eu vou ser um prefeito presente, tá? Estarei de forma constante aqui na região do Perapitingui, atendendo a população, ouvindo você, assim como na região central, lá no auditório da prefeitura. Eu quero, sabe, o Ronaldo, ninguém é o dono da verdade. Quando a gente passa a ouvir mais as demandas de cada região, a gente acerta mais e consequentemente, a gente erra menos. Porque quem mais sabe dos problemas do Vila Vivenda, do Jardim União, do Vila Martins, é quem vive ali. Quem mais sabe dos problemas lá do Portal do Éden é quem tá todos os dias lá, do Alpes. Então é dessa forma que a gente governar. Desse meu jeito simples, acessível, mas muito comprometido com as questões sociais, com a cidade e, sobretudo, qualidade de vida para você, cidadão. Candidato Matheus, eu quero agradecer. Eu vou abrir aqui para suas considerações finais. O tempo voa, né? Os assuntos são muitos e o tempo passa muito, muito rápido. Mas eu acredito que a população, né, o cidadão ituano conseguiu assimilar uma parte, né, das suas propostas, das suas ideias. Então eu gostaria, em nome da Rádio Nova FM, te agradecer a tua presença desde já e deixar esse 1 minuto e meio que falta para suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a você, Ronaldo. Quero agradecer à diretoria da Rádio Nova pelo espaço, pela oportunidade que a gente está tendo de poder falar aqui para as pessoas. Realmente foi só uma parte do que a gente tem como plano de governo para a cidade. A gente tem muitas outras boas ideias. E para isso eu quero convidar você para acessar o meu site, a minha rede social, mateuscostaitu.com.br e @mateuscostaitu. Lá você vai encontrar tudo que a gente pensa para a cidade. Agora, eu quero pedir a você, eleitor, que tem ouvido e tem participado dessa rodada de entrevistas. Julgue você quem está mais preparado, julgue você quem conhece de fato os problemas da cidade. E eu te peço agora, no dia 6 de outubro, um voto de confiança, o voto da mudança de verdade. Todos que estão aí dizendo que tem solução, já tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Nós vamos realizar o Distrito Industrial aqui, ó, do ladinho, perto de vocês. Eu sei que vocês já estão cansados, entra governo, sai governo, é sempre a mesma coisa, mas eu garanto a vocês que em pouco tempo nós faremos daqui uma região com progresso, com desenvolvimento, com geração de empregos. É isso que eu quero para a nossa cidade, uma cidade olhando para o futuro, moderna, dinâmica, para que o seu filho, a sua filha amanhã não tenha que sair de Itu para trabalhar. Por isso eu peço o seu voto de confiança, Matheus Costa, 55, juntamente com o Coronel Marco Antônio, vice. A mudança é agora. Mudança de verdade é Matheus Costa, 55. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Amanhã, conforme definido pelo sorteio, nós teremos a participação do candidato Gilmar Pereira. E você pode acessar essa entrevista na íntegra através das nossas plataformas digitais aí, nosso canal no YouTube e no nosso Facebook também. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, digitalmente, online. Seja muito bem-vindo todas as vezes e amanhã eu espero você novamente, ok? Muito obrigado.